Relações afro-indígenas. Os mitos e as lendas do povo caigã. Disciplina História e Cultura Afro-Brasileira. Curso Licenciatura Plena em Pedagogia do campus Professor Barros Araújo, na Universidade Estadual do Piauí. Docente Mestre Ricardo de Moura Borges. Discentes Daniel Feitosa da Silva, Isabel Cristina da Silva Holanda e Maria Pâmela dos Santos. Os mitos e as lendas do povo caigã, como a gente viu no seminário apresentado na nossa disciplina, lá nas relações afro-indígenas, né, que era do autor Germando Afonso, é de grande influência cultural e nos traz grande sabedoria. Por exemplo, o mito que eles contam, né, que o nascimento do sol e da lua, por exemplo, né, que Camé e Cairu, que Camé era o sol e Cairu era a lua, que devido ao forte calor que eles estavam provocando, os rios e as florestas estavam secando e as pessoas ficando fracas, né? E aí então o sol deu um soco na lua que o enfraqueceu e o tornou a lua atual de hoje. Ficou então criada o domínio, né? Criada a noite sobre o domínio da lua, que por ela ter levado esse soco e ela se tornado mais fraca, se tornou frescor. E o sol permaneceu com o domínio do dia. E aí a alternância entre esses dois pares opostos, complementares, Camé e Cairu, é que possibilitou a vida na Terra. E aí a gente traz outros mitos de muita relevância, por exemplo, o mito do milho, que conta a história de uma tribo lá na América do Sul, né, que estava passando por muitas dificuldades, estavam faltando alimentos, caças, peixe, né, e não tinha mais frutas, não tinha mais animais de grande porte, como a capivaras, as antas, os veados, né, e aí foi deixando a floresta foi secando, né, e os índios não tinham como se alimentar, e a tribo começou a ficar fraca, os índios começaram a enfraquecer, os curumins, que eram as crianças, viviam dormindo, não tinha ânimo para nada, as mulheres da aldeia só lamentando, e ocorreu do pajé, que era o Tabajara, né, recorrer ao grande espírito da natureza, que para ele era Deus, né, que esperavam que o grande espírito lhe mostrasse uma saída. E aí ele ofereceu sua vida como sacrifício, né? E aí ele acabou adormecendo e tendo um sonho que diz que quando ele morresse, como ele já estava muito fraco por tanto sofrimento que eles estavam passando, né, que quando ele morresse ele tinha que ser enterrado numa cova rasa, coberto por folhas e por terra, mas uma cova rasa, que no primeira planta que nascesse, né, eles tinham que pegar as sementes, guardar as sementes e plantar, não podiam comer, e isso ocorreu. E quando ele faleceu, a tribo fez isso e plantaram. Tiveram grande abundância, né? Esse mito conta. E eles nunca mais passaram necessidade. Outro mito interessante, por exemplo, é o do Curupira, que é bem conhecido no tempo do folclore, né? É uma lenda folclórica que conta que o Curupira, né? Que uma criança com os pezinhos virados para trás, né? Usava os pezinhos para despistar os caçadores. Ele mandava os caçadores ao caminho oposto, né? Ele ia para um lado, os caçadores pensou que ele tinha ido para determinado outro. E ele usava, uma das grandes artimanhas dele era o assovio. Ele assoviava, os caçadores vinham e ele fazia travessuras para espantar os caçadores e todo o mal que pudesse afetar a floresta. Esses são mitos muito interessantes, por quê? Porque nos mostra a realidade, que era um modo deles passar cultura entre eles, que eles não precisariam de cadernos, não precisariam de aulas para passar sua cultura, eles passavam através de lendas, do que eles acreditavam. Isso é muito importante. E todo isso é muito presente nos dias de hoje, porque os caigã ainda hoje têm tribos, por exemplo, em Paraná, São Paulo e outras regiões do Brasil.